RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, boa tarde. Estamos no ar pela RDC TV com arquitetura e design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. E hoje a gente tem arquitetura, tem design e tem arte. Olha que beleza! Nós teremos hoje no nosso programa o artista Hidalgo Adams, a designer de produto Natália D'Ameto, a arquiteta Rafaela Erdmann e o arquiteto Lucas Prates. Nós vamos iniciar com arte, olha que bacana. Ao meu lado está o escultor Hidalgo Adams. Ele participa nesta edição de Casa Cor da Galeria do Estúdio de Arte com uma peça. Boa tarde, Hidalgo. Prazer em conversar contigo. Boa tarde, satisfação. Eu confesso que conheço a obra do Hidalgo, mas a gente se cruzou várias vezes, mas ele é meio tímido, então a gente não se falava. Hoje nos encontramos pessoalmente aqui pela primeira vez. Seja super bem-vindo. Obrigado. Eu fiquei encantada com a tua peça, naquela pedra azul, por isso que eu pedi para a produção te chamar. Eu vou tentar mostrar aqui para a câmera 1. Olha só que bacana essa imagem que está lá na Casa Cor, do Hidalgo. Essa pedra é o que, Hidalgo? É um quartzo, veio do norte de Minas Gerais, é sodalita. Sodalita. E ela sempre é nesse tom de azul. É, mescla o azul com algumas nuances brancas. É muito bonita, não? É muito interessante, assim, porque a gente imagina sempre as pedras não tão blocos grandes, não tão coloridos, né? Não estamos acostumados a ver esculturas em pedras coloridas grandes. Mas me conta a tua história, eu fiquei super impressionada. Tu começaste na arte muito, muito cedo. Sim. E é uma inspiração até para famílias que têm crianças, que veem que têm um dom artístico. Estimulem, porque elas podem virar um escultor, gente. Conta para nós quando é que começou teu fazer artístico. Então, com 8 anos, em educação artística no colégio. E na segunda série do primário. Em Cerro Largo, é isso? Cerro Largo, minha cidade natal. Atenção, Cerro Largo, seu filho ilustre aqui. Sim. E depois, com 20 anos, já em Porto Alegre, eu parti para o bloco de madeira e buscando formas figurativas, né? E então, em 84, eu fiz a primeira peça buscando uma linha abstrata. Essa pequenininha que a gente tem aqui. Um traço difícil de fazer, de esculpir. Tu pode só parar um pouquinho a peça para a câmera pegar. Vê se tá bom esse ângulo. Tá bom, tá ótimo. E terminada a peça... Agora tu pode girar um pouquinho para a gente ver. Terminada a peça, eu enxerguei um alto abraço. E denominei o abraço. Sim. Então surgiu a primeira linha abstrata, né? Aí foi uma série de abraços. Sempre. Ela vai ser eterno, né? Porque o abraço é incansável, Que lindo isso. Há pouco tivemos o Dia do Amigo, né? Exato, é. Então eu vejo, assim, que essa peça foi uma dádiva, um presente para mim, né? Talvez de uma carência que temos, né, no mundo, de abraços. Claro, com certeza. De abraçar as causas, né? Vários então, sentidos. Eu não abraço a minha causa só, eu abraço a de todos. Então eu mando hoje para o mundo inteiro abraços através da tua arte. Em forma de escultura. Maravilha. E essa série de abraços se manteve na tua coleção, aí surgiram outras séries, expansão, facetadas, né? Sim. E tu mantens todas elas ativas e vai fazendo de uma e de outra? Como é que é a tua criação? A produção é constante, né? De acordo com a demanda e a vontade, né? Porque o artista tem tudo é momento, tudo é momento. Então, eu digo que a escultura ou a obra de arte, ela, sendo autêntica, né? Ela leva sentimento, né? E todo sentimento é a questão do momento. Então... E cada pessoa, às vezes, é uma coisa, né, Hidalgo? Tu estava explicando a questão das tuas cabeças. A gente tem umas imagens de obras dele, a gente pode mostrar, vai ficar mais claro. Olha, que linda é essa, maravilhosa. Aí já está bem abstrata, mas aí tu pode explicar... Basalto negro. Basalto negro, é tão bonito, né? E essa peça é de qual série?
É apenas vazada, ela é apicoada e polida, né? O Sim. entorno... Mas tu dá que nome para ela? É expansão? Vazada, só vazada. Só vazada. Escultura vazada. Certo. Que tamanho ela tem, Hidalgo? Qual é a altura dela, mais ou menos? Só Essa aí tem 1,20. Ah, é grande, 1,20 de bem diâmetro. grande. A gente tem outras também, a gente pode ir mostrando para ver a diversidade das criações do Hidalgo. E conforme te chega o material, tu cria ou tu vai buscar o material? Por exemplo, essa peça que a gente está vendo é qual pedra? Um basalto vermelho de Caxias do Sul. E como é aquele encaixe naquela pontinha? Me explica isso. Ali é uma peça, assim, ela tem a linha expansão na parte superior dela. E o miolo, que normalmente eu tiro no vazar, fazer o vazar da pedra, né? Sim. Ali eu fiz os furos e mantive o miolo da pedra. Ah, a gente está vendo o miolo mesmo. Então não é um material que foi colocado ali dentro. Sim, porque a gente está com a impressão que tem mais de material. Não, é tudo a mesma pedra. Da mesma pedra, da mesma pedra. Maravilhosa. E essa, olha só. São abraço e vazado. Já tem uma sinuosidade, né? Sim. Já lembra esse movimento, exatamente. assim. Muito linda. Essa também tem 1 metro e pouco de altura, é grande. 1 metro, essa aí. Em geral, tuas peças são grandes, assim, tem esse tamanho? Todos os tamanhos. Todos os tamanhos? Todos os tamanhos, né? E agora priorizando, né, obras de grande porte. Em função da demanda, assim, de colocação de obras em fachadas e frente de prédios. Sim, agora tem uma lei, né, que tem que colocar. E essa que a gente está vendo, ela é de coleção ou ela está em algum prédio? Recentemente adquirida, né, pelo dono, proprietário, sim, né? Sim, claro. E essa pedra também é a anterior? É o Napoleão Bordeaux, um mármore do Paraná. Nossa, mas é muito lindo isso. Eu falo sempre que, terminada a obra, ela tem seu dono. Não sou eu e não sei quem é. Espero o momento de se encontrarem. E tu não fica enciumado na hora de entregar o filho, assim? Não, eu não me apego, não. Eu não faço apega. obra para mim, eu faço, né? Produzo escultura porque gosto, né? Sim. E para o mundo. E a gente pode mostrar as demais. Essa é a linha das facetas, um mármore cortesia de Camboriú. Que lindo. Também já encontrou seu dono, né? Já. E essa fica deitada assim mesmo? Ela é horizontal. Horizontal. Que interessante, parece um caminho. Uma obra sem base, né? É para colocar assim, direto. Ela foi colocada diretamente num nicho. Num nicho, assim, no armário. Tu viste onde ela ficou? Numa divisória entre salas. Vazada, assim. Vazada. Pode ver dos dois lados. Exatamente. Perfeito lugar. Para uma escultura bacana, né? Ter um espaço assim que a pessoa ótimo, possa percorrer todos os lados dela, né? Normalmente assim em nichos, com espelho também, fica muito lindo. Também fica bacana. Olha, uma dica de uso. Temos mais imagens, né, gente, de obras dele aplicadas em empreendimentos. Acho que aqui em Porto Alegre, ó. Aí já acho que aquela Essa imagem... peça, a foto é no meu ateliê de Belém Velho. Que tu tens dois em Porto Alegre, 2 né? ateliês. Mas assim, por que 2 ateliês, rapidamente? É o primeiro local com muitos desníveis e escadarias. Difícil. Então, dificulta o transporte, manuseio de obras e pedras de grande porte. Então, adquiri essa outra área em Belém Velho, local grande, amplo, plano, onde eu mantenho tanto o estoque de pedras quanto a produção de obras de médio e grande porte. Certo, a gente pode ver outras imagens. Eu te perguntava antes a questão do material, agora tu está me respondendo. Sim. Tu tens um estoque de pedras. Essa pedra que a gente está vendo é também aquela de... Vermelho de Caxias. Aquele... De Caxias do Sul. Que a gente viu uma basalto. Uma peça anterior, Da né? linha expansão. Da linha expansão. Ai, que linda. Parece uma semente que está abrindo, assim, muito interessante. E ela é grande também, Hidalgo? Tem 45 de diâmetro. Essa é um pouco menor. Tu falaste, então, que tens o estoque das pedras e é o lugar onde tu trabalhas, né? E como funciona a questão do teu ímpeto criativo? Tu fica lá olhando as pedras ou quando tu já compra o estoque, tu já mais ou menos sabe no que tu vais usar? Como funciona? Eu adquiro as pedras tanto encomendando ou indo na fonte, Curitiba, tu chega aí... Camboriú... Para ver o que te mexe Exato. mais contigo. As últimas 2 cargas agora vieram de Itaió, Santa Catarina, o preto absoluto. Aí, né,
blocos de 3 metros. Então serão feitas 4 peças de 3 metros de altura, né? Nossa, isso tu já sabe para onde vai? Para Não. empreendimento, não sabe ainda, Não. né? Fazer peças de 3 metros. Não são encomendas, né? São investimento, empreendimento, Sim. né? Que eu Sim. faço, né? Em matéria-prima, já prevendo tanto a produção quanto a demanda, né? Que está Sim. crescente, assim, ótimo, né? Que bom, né? Ótima notícia. Eu não sei se a gente tem mais imagens de obras aplicadas em empreendimentos. Bom, agora a gente está vendo na frente do prédio, muda a cara do prédio, né? Uma Essa obra aí de está em arte. Porto Alegre, na Avenida Soledade, número 40. Muito bonito. Ela tem um espelho d'água no entorno, muito linda. E Tu te lembra de quem é o projeto? é da Melnick. Da Melnick, vem. Muito bonito. Então, falando assim das pedras, sobre cada pedra que eu vejo, olho no meu ateliê e passo por elas, normalmente eu já tenho uma solução para todas elas, né? Ou não. Então, tem muitas obras que por exemplo, hoje no meu ateliê em Belém Velho, eu tenho em torno de entre 25 e 30 obras em andamento. Simultaneamente. Em andamento. Tu trabalha já um pouco iniciadas, numa, um pouco já noutra. iniciadas, né? Entre 80 centímetros e 1,70 m tem quase 30 obras. Nossa. Em andamento. E tu trabalha o dia inteiro, assim, faz o horário comercial ou fica meio enlouquecido, não consegue parar? Como é que é? Sim, quando eu começo não gosto de parar, né? Mas a dinâmica de hoje, né? Sim. Atendimento, clientes, telefone. Sim, tu tem que te deslocar também, fazer, Sim, né, então, contatos. Quando eu pego uma escultura, né? Eu gosto de priorizar ela. Mas o início de uma obra, né? Normalmente ela acontece junto com outras, né? Você vai começando uma escultura num bloco, já dá um corte no outro. Então, quando eu passo por uma pedra no ateliê, assim, né? Olho outra e às vezes eu tenho a impressão que uma me chama, assim, né? Conversa contigo. Minha vez não, né? Então Sim. eu penso, né? Calma aí, né? Não é um momento, né? Tudo é momento. E às vezes uma escultura fica iniciada 1 ano, 2. Até chegar a hora dela. Então eu chego lá e termino ela. E por coincidência, terminada, na outra semana encontro o dono. Olha, que Então maravilha. é uma sinergia, assim, Fantástico. Eu não sei se a gente tem imagem com outros donos aí, outros prédios. Vamos mostrar rapidamente. A gente tem uns 3 minutos até o final. Olha que bacana. Essa é uma casa... Esse é um empreendimento Pedra Bonita, da Cirela. É um empreendimento Cirela também. Goldstein, na Avenida Cavalhada. Bacana, muito Ela legal. tem 1,94 m de altura. E essa? Da Cirela Goldstein também, no Magicplex. Tu lembra de tudo, que maravilha. É interessante porque eu te perguntei antes da gente começar, mas Hidalgo, tu ensina teu fazer, tua criação, e aí tu falaste rápida e simplesmente. Eu estou aprendendo, eu achei fantástico, porque esse exercício, né, que tu tens é um exercício também de aprendizado, né? Tu tens Sim. pessoas que trabalham contigo para finalizar ou para começar? Eu tenho um auxiliar que trabalha comigo há 17 anos, né? Mas o ofício dele é lixar, a lapidação. Sim. Então, desde o início, o corte, a forma, todo eu dou, ele ajuda. Eu alinho, quando eu dou por definida a forma, ele começa com as lixas, né? E tu mostra onde lixar, porque às vezes tu deixa uma textura natural, sim, né? Sim. Então ele começa assim, são 10 a 12 lixas diferentes. Nossa. Para chegar na lapidação final, né? Então essa parte assim, ele já tem um domínio. Então ele sabe velocidade de máquina, tal e qual material, qual lixa, então... E tu sempre trabalhaste sozinho, tu nunca trabalhaste associado a um outro arquiteto, desculpa, arquiteto, olha o vício, a um outro artista, um outro escultor, sempre foi sozinho com o teu auxiliar? O escultor, o artista é a carreira solo, né? É na solidão do ateliê que tu resolve solidão do ateliê, tudo. então a gente está sempre compenetrado ali. É a solidão mesmo, mas é uma solidão que tem o conforto, né? Certo. De estar fazendo o que gosta ali, né? Apesar da solidão, né? Não gosto da solidão, né?
com o meu trabalho ali eu me sinto bem. Hidalgo, foi maravilhoso conversar contigo. Demoramos a nos encontrar, mas foi ótimo. Convido todo mundo para visitar a Casa Cor Rio Grande do Sul deste ano. Na Galeria de Arte tem aquela pedra maravilhosa, azul, né? É a sodalita. A sodalita? Sodalita. Sodalita, olha só, a sodalita, uma escultura em sodalita. A gente vai agradecer de novo ao Hidalgo, foi muito bom. Os contatos dele estão aí na tela, se alguém quiser conversar com ele. 519-9975-6661 e tá no Facebook também, redes sociais resolvem tudo na vida. Inclusive, quem conversar com a gente pelo Facebook vai aparecer o recadinho na tela e eu vou falar com vocês. Vai ser ótimo. A gente vai ao intervalo comercial, voltamos com a designer que vai fazer aqui ao vivo, rapidamente, em 5 minutos, uma luminária pendente, a Natália D'Ameto, que expõe lá na Open Feira de Design. Até já! Natália D'Ameto, ela é designer de produto e a gente vai daqui a pouco mostrar como ela é fera na coisa. Em primeiro lugar, boa tarde, obrigada pela tua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Adorei os toques coloridos do cabelo, dá um reflexo ali da obra de arte, tudo. Muito bacana. Tu expões na Open Feira de Design, né, Natália? Isso, Conta rapidinho, assim, a tua história, quanto tempo que tu estás nesse trabalho. Eu vi que tu tens luminárias e vitrais, algumas coisas espelhadas. Eu tô sempre procurando novas coisas, assim. Eu canso fácil dos materiais. Então, eu tô sempre querendo novos materiais, novas técnicas. Então, eu tô sempre procurando. Atualmente, o que é a minha paixão, assim, de descobrir, fazer coisas novas, são os vitrais, que estão muitas possibilidades. Certo. E as luminárias é o que eu tenho há mais tempo, assim. Já venho fazendo luminárias há 1 ano e meio, mais ou menos. Porque eu saí da faculdade de design e parei de trabalhar um pouco com essas coisas. Tu estudaste aonde, Natália? Estudei na URGS, mas fiz um intercâmbio na Holanda de 1 ano com Ciências Sem Fronteiras, que me ensinou muito do que eu aplico hoje, assim, de botar bastante a mão na massa e fazer, e bastante experimentação, né? Então, eu gosto muito disso que eu trouxe de lá. E as luminárias... Sim, eu fiz um gesto aqui, ela parou de falar. Essas são as tuas peças mais recentes. Essas são as peças mais recentes de vitral. Vamos levantar uma aqui para a câmera ver. Essa costela de Adão aqui, por exemplo, ela dá um reflexo, né? Ela é em vitral, né? Esse é um vidro especial importado, que a gente não produz aqui, esses vidros coloridos. Esse daqui seria com um vidro normal. E aí, a partir dos vidros normais, eu comecei a explorar, procurar esse um vidro pintado. Então, que aí atrás ele fica fosco e aqui ele fica com o brilho do vidro. Comecei recentemente também a trabalhar com os espelhos, né? Que dão um efeito bem interessante também. Sim. E eu acho legal que dá um efeito de luz e que conecta já com o meu trabalho das luminárias, né? Claro, dá o reflexo da luz. E essas peças são de parede todas? São de parede e ficam muito legais também penduradas numa janela. Como um mobile, um lugar, assim? como um mobile, que batem a luz e que elas deixam um movimento. Vento, assim. E é legal que essa técnica é uma técnica milenar, assim, que era muito usada até hoje é usada, né, em janelas de igreja e tal. Mas eu tô trazendo essa técnica que é uma coisa antiga e para uma coisa super contemporânea, e eu tô adorando explorar, e cada vez tem outras ideias para fazer coisas diferentes e coisas 3D também, eu já fiz alguma experimentação. Eu ia te perguntar, então tu já está nesse caminho. A gente tem imagens, tem fotos de obras da Natália que a gente pode mostrar, olha só, e ela vai comentando. Isso é uma luminária. Já passamos, né, para as luminárias agora. Essa é uma das luminárias que eu fiz no desafio One Lamp a Week que eu criei. Como eu estava antigamente trabalhando pouco com design, eu criei esse desafio para inserir mais design na minha rotina. Então eu decidi que eu ia criar uma luminária por semana e cada uma, para ser uma coisa pública, para eu realmente me empenhar e não deixar de fazer essa luminária por semana, eu comecei a fazer vídeos de faça você mesmo no YouTube. Então, cada uma dessas luminárias, que fechou 52 no final do ano, tem o vídeo no meu canal para tu aprender a fazer. E aí tu virou um sucesso nas redes. As pessoas gostam muito e elas vêm assim, mas eu achei que isso era muito mais difícil de fazer e aí eu achei que isso era impossível. Eu gosto, assim, de trazer para a realidade
uma coisa que as pessoas veem em revista e coisas assim e acham que nunca poderiam ter na sua casa, né? Pois é, tu trabalha em casa, no ateliê, essas peças que a gente está vendo, tu faz aonde? Eu tenho um ateliê onde eu tenho algumas ferramentas, né? E algumas coisas, quando eu preciso muito, eu também terceirizo com um marceneiro. Às vezes eu utilizo algumas maquinários do meu marceneiro. Sim, tu combina alguns materiais, né? Eu trabalho com metal, com madeira, com o vidro. Trabalhei com fiz experimentações com essa é uma de lâminas de madeira. Linda, essa peça achei muito bonita. Essa peça foi bem experimentação. Esse ano todo eu usei para testar vários materiais. Essa daí são lâminas de madeira de 1 milímetro que coladas com uma cola de madeira e deixadas numa certa forma, acho que são 9 camadas. Tu colas as camadas. Uma camada na outra e forma uma forma que tu nunca ia imaginar que conseguiria dobrar a madeira dessa forma. Sim, né? Ainda mais caseiramente, né? Sim, e tu compra essas lâminas aonde? Essas lâminas é de uma madeireira que tem de uma madeireira, não é Uhum. de loja de artesanato, nada disso. Não. Tu vai buscar materiais na origem, onde tiver. Da indústria de mobiliário, de... Isso, eu vou em muitas lojas procurando coisas novas e às vezes... Essa madeira eu fazia anteriormente uma linha de joias que eu utilizava as lâminas. E aí eu tinha esse material. Eu posso usar para outras coisas esse material também. E aí eu comecei a experimentar com essas formas. Por acaso tu tá usando uma obra tua? Sim, essa é uma joia que eu costumava fazer. Me chamou a atenção, achei bonito. Que ela era em resina. Só. Quando puder cortar aqui pro estúdio, ela tá no colar, ela tá usando uma obra dela no pescoço. Eu já passei por várias áreas, como eu te falei, eu canso dos materiais e fico procurando novas coisas, né? Ainda bem que tua namorada, ela não cansa, né? Algumas coisas têm que ficar. Eu tô fazendo a piada, porque ele tá aqui nos vendo aqui dentro do estúdio, gente. Olha que lindo esse colar. E esse colar é de lâminas de madeira. Não, esse daqui é de resina. De resina, desculpa. E a forma, que eu tive 2 coleções, uma que eu usei as lâminas de madeira e outra resina. Uhum. Tá. E a resina tu consegue dar forma a ela assim? Esse formato eu utilizava limalha de ferro misturada com cera e aí usando um ímã eu fazia essa forma diferente e depois disso eu fazia um molde de silicone e nesse molde de silicone eu botava a resina. Ai, não sei vocês, mas eu achei que eu não consigo fazer isso, gente. Voltamos para a luminária, deixa quem sabe. As luminárias eu explico passo a passo nos meus vídeos. Certo. E a partir dos vídeos as pessoas começaram a me encomendar, né? Por isso que eu entrei no mercado. Claro. Assim. Aquela parte facetada ali é de quê? Isso é concreto. É concreto. Na verdade, é uma argamassa pronta, que é o concreto mais fininho, assim, né? Tá, ali tem concreto, madeira, tem corda e tem a lâmpada. Isso, Essa lâmpada parece maior que o normal. Elas são aquelas de filamento de carbono, que estão bastante em alta nas decorações agora. E se encontra fácil no mercado. Se encontra fácil, em lojas de iluminação. Claro. E a gente deve ter outras imagens que a gente pode variar e mostrar outras coisas para ver a riqueza do teu trabalho. Essa é uma também super simples, que eu gosto de trabalhar bastante com a demanda do espaço. Esse é um apartamento que não tinha muita iluminação na entrada. Eu queria fazer uma coisa simples, que não precisasse de muitas reformas. Então eu fiz só essa estante de madeira, que ela já é super prática, porque tu entra em casa, acende a luz, larga a tua chave ali, já dá uma iluminação no cantinho e fica super charmoso. E eu acho interessante porque não precisa fazer aquela coisa de quebrar a parede para colocar o fio por dentro. Essa moda do fio solto, aparente, é uma maravilha, né? Porque tu pode colocar a luminária onde tu quiser, sem aquele inferno de abrir a parede, encaixar tudo. Toda a parte elétrica das casas, mas em estilo mais industrial, sendo tudo à mostra, né? Eu gosto muito desse estilo, que tu não precisa de grandes reformas e mesmo assim tu dá um toque. A gente está vendo uma de teto agora. Isso, é uma de teto, em cobre e madeira, né? Que essa é uma cliente minha que disse, Nath, eu quero uma coisa bem louca. Deu, ai. Eu não posso passar do ponto ali da loucura. Né, da loucura. E aí, quando eu terminei, mostrei para as pessoas, elas, Nath, tá bem louca a luminária. Tá, então eu acertei. E é um cobre, é isso? Isso, é um cobre. Latão, são canos de cobre, capinhas de cobre, né, que eu utilizo muito nas minhas luminárias, e a base de madeira. Muito legal. Que dá uma aquecida, né, na luminária. Vamos seguir em frente, mostrar as imagens, que eu quero que a Nath faça pra gente aqui uma peça. Essa é uma peça que eu misturei as duas coisas. É uma luminária que eu fiz com os vitrais, né? A cúpula dela
é de vitral, de vidros, e a parte pretinha ali é uma solda, né, que une os vidros. Olha que linda. Então, muito legal. essa foi a única que eu fiz por enquanto misturando as duas técnicas, mas tô começando a explorar bastante Claro, vitral. ficou ótimo, porque fica uma peça única, né? Tu nunca vê uma outra coisa. Aquilo é um coração, Nath. Esse é um coração, é esse daqui que eu tenho, que ele é um vidro. E aí tu tira fotos e deixa ele pendurado na janela, como que é a tua proposta de uso, olha só. E eu acho que até tem uma foto que aparece a sombra na parede de uma das folhas que eu fiz, que dá um efeito super legal. Então, dependendo se tá nublado, se tá com sol forte, a tua peça muda, essa né? Aí. Essa mesmo. Se tu coloca suspensa ela distante da parede, tem duas peças, na verdade. Exatamente. Né? Tem Isso a que sombra fez eu me faz apaixonar pelo Porque, vitral. assim, eu sempre que converso com os designers, me encanta a questão de que o vazio, a sombra, tudo faz parte da peça, claro. né? Sim, a peça tem uma capacidade de alterar o ambiente, mesmo uma luminária ou uma peça de vidro que tu ponha e que quando bate um sol vai mudar completamente. Muda uma tudo. Parede branca que tinha. Sim. Então eu gosto muito desses efeitos, né? Tá, mas vamos mostrar essas coisas que tu trouxeste aqui para fazer, enfim, montar. A gente tem 5 minutos. A gente tem 5 minutos até o final do bloco, que é o tempo que tu vai usar para fazer a luminária em si. Tu prometeste fazer 5 minutos. Vamos lá. Vamos lá. Tu pode te movimentar aí, fica à vontade, só não pode ficar de costas pro público. Tá. Aqui eu vou pegar um cabo PP, que é um cabo... A gente mostra daí em close, que ela vai cortar. Cuidado, Nath, pelo amor de Deus. Às vezes rolam uns cortezinhos no dedo, mas cicatriza rápido. Meu Deus. Eu vou desencapar aqui o fio, porque o cabo PP, ele é muito legal, que tu encontra em qualquer ferragem. Tá, cabo PP é cabo de luminária, assim. Isso, E ele já dá um acabamento super legal na luminária. Tu encontra facilmente ele branco porque e preto. Ele pode ficar exposto, né? Exatamente. E aí eu vou desencapar. Eu tenho essa maquininha que facilita bastante para desencapar os fios, mas usando um estilete ele dá o mesmo efeito. Olha só. E agora tu tá desencapando para encaixar, obviamente, aí, no soquete. Antes de encaixar o soquete, eu vou botar essa capinha de cobre, que eu falei que eu utilizo muito nos meus produtos, que eu comecei a produzir ela porque eu não encontrava no mercado. E muda completamente a luminária. Você vai fazer um pendente, deixar só o soquete de plástico, a vista não fica legal. Não, né? Mas isso tudo tu encontra em lojas de quê? Em ferragem? Em ferragem, soquete, fio, todas essas coisas é muito E essa simples. parte de cobre também? Essa parte de cobre eu comecei a produzir justamente porque eu não encontrava no mercado. Mas tu produz com a ajuda de pessoas especializadas? Não, atualmente eu faço tudo. Como assim? As capinhas de cobre eu terceirizo. Bom. Que ele faz com repuxamento de metal, que se chama. Certo. Aí tu encomenda para uma pessoa especializada. Eu compro as chapas de cobre, peço para ele fazer... Sim, brifa ele como é que tu quer, o design, tudo isso. Exatamente. E ele a pessoa já tem o molde faz certinho lá. É só instalar os fiozinhos ali. Sim. Fechar. Olha só, a montagem é mesmo simples. E aí aqui eu trouxe uma canopa de cobre também. Sim. Que é só passar aqui e aí é só botar o acabamento e instalar no teu teto. Então, assim, simples assim, qualquer um consegue fazer. E a lâmpada tu põe aonde? A lâmpada aqui no soquete, pode ser uma lâmpada de LED, daquelas globos que ficam bonitas, pode ser uma lâmpada de filamento de carbono, dessas que é retrôs que chamam, né? Sim. Então, qualquer lâmpada com um soquete... Eu quero dizer que tu fizeste em 3 minutos. Só faltou encaixar a lâmpada, mas em 3 minutos tu montaste isso aí. Que loucura. E assim, fiz um pendente muito simples, mas só com isso que eu já mostrei, já dá pra fazer uma coisa muito mais complexa como essa daqui, que é aquelas luminárias aranhas. Sim, são só repetir várias. isso várias vezes e fazer com vários furos aqui na canopa. Que maravilha. E aquela peça lá do teu lado, aquela outra, o que é? Essa peça é uma que eu fiz no desafio One Lamp Week, que também trouxe para mostrar coisas simples que todo mundo consegue fazer. São vários pedacinhos de feltro. Olha. Cortados em quadradinhos, e aqui no meio tem alguns que são vazados.
E aí colei com cola quente um sobre o outro. Gente, que maravilha. Levou o efeito. tempo, mas é muito simples de fazer. Sim, sim. E aí ela dá um efeito super não faz em interessante. 3 minutos, né? Essa não é em 3 Não. minutos. Mas também é com uma régua e um estilete, tu já consegue fazer. Muito simples. Mostra onde é que tá de novo a lâmpada ali, para o pessoal entender que realmente é uma luminária. E não tem problema do calor no feltro, nada? Não, aí Tá. tem que usar uma lâmpada de LED que não esquenta, né? Aí Tá. não vai ter problema nenhum. Certo. A gente quer que as pessoas conversem contigo, procurem teus vídeos. Então, nós vamos dar teus contatos, vão aparecer ali na tela. Para todo No mundo. Instagram eu posto Gente, todas as coisas que eu faço. Isso. O processo também eu posto muito ali. Olha só, teu nomezinho ali, o telefone, o site. E tu tá com os vídeos no YouTube. No YouTube também é Nath D'Ameto, tracinho DIY. E no Instagram, Nath D'Ameto, _designer, que tem aí o meu dia a dia, né? Eu cortando vidro, soldando, em todas as etapas. E aquilo que eu perguntei pro Hidalgo, tu trabalhas todos os dias, o dia inteiro? Como é a tua rotina? Eu trabalho um horário comercial, mas geralmente eu tô empolgada quando eu tô com uma paixão, assim, como dos vídeos atualmente. Acaba que eu olho o relógio, 10 da noite, eu ainda tô no ateliê, né? E aí tá o namorado lá esperando, nem tá agora aqui. Gente, foi uma delícia conversar contigo e ver tua destreza produzindo coisas aí, uma graça o teu trabalho. A próxima Open Feira de Design é... Dia 11 de agosto. Dia 11 de agosto, no Pátio Viu Riso, ali quase na Padre Chagas, com a Olavo Barreto Viana, naquela esquina. Na frente do Sheraton. Né? Isso, na frente do Sheraton. Nós vamos ao intervalo comercial, depois de agradecer muito a Nath, e a gente volta com a arquiteta Rafaela Erdmann, que tem projetos maravilhosos. Até já. Olá, voltamos com a arquiteta Rafaela Erdmann. Oi, Rafa, tudo bem? Tudo. Tudo ótimo. Como é a primeira vez que a Rafa vem aqui, espero que seja a primeira de muitas, eu queria que tu contasse para o nosso telespectador onde é que tu nasceste, se é daqui, como é que tu começaste a trabalhar com arquitetura e o que caracteriza teu trabalho. Muito obrigada pelo convite. Eu sou de Esteio e comecei a minha faculdade na Unicinos, depois migrei para Ritter. E desde lá eu comecei já a morar e enfim, passar a minha vida a ser Porto Alegre, né? Eu me formei, enfim, em arquitetura na Ritter e desde então eu comecei a trabalhar com a parte de interiores, projetos arquitetônicos e tenho o meu escritório. Meu escritório, então, ele faz toda a parte de residências, comerciais, áreas de projetos, tanto comerciais como residenciais. E eu acabei focando muito mais para a área de interiores, né? Mas não deixando de, quando tem projetos arquitetônicos, é sempre muito bom, né? Fazer. Mas antes que a gente continue, quero mandar um beijo para o pessoal da Ritter, para a professora Tânia Sulzbach. Não sei se tens algum professor que ainda esteja lá hoje. Eu sei que o pessoal acompanha nosso programa. Fiquei muito feliz a saber disso. Eu adoro o pessoal da Ritter. É um prazer estar com vocês, uma honra. Mas continuando, tu faz então bastante projetos de interiores, né? Sim. A gente vê que tem uma evolução nos projetos, digamos, tendências, ou enfim, no que se encontra, no que os profissionais estão fazendo. Não existe só uma vertente, uma linha, um estilo. Várias coisas hoje convivem, né? Como em todas as áreas da criação, graças a Deus. Não tem mais uma limitação, uma lei que tem que ser seguida. Dentro disso, tu tens alguma coisa tua que tu sempre percebe que tu coloca nos projetos, independente de fazer o projeto para o cliente, para a pessoa que vai usar? Sim, eu acho que a gente vai adquirindo ao longo da carreira, né, Eleone, muito uma linha de trabalho, né? Tu começa a ter uma percepção do que é importante, como é que tu te coordena num projeto desde o princípio. Então, são as necessidades, né? Claro que tu leva isso muito importante pro teu projeto inicial, as necessidades do cliente, mas tu vai adquirindo um formato teu como profissional. A gente tem que estar sempre atentas às inúmeras
inovações que vem no mercado, tanto na parte de eletrodomésticos como na a arte que se insere dentro dos projetos da gente, né? Então, tu tá sempre correndo atrás e sempre tendo que estar te renovando em relação a isso. E eu acho que eu me considero uma arquiteta que eu trabalho muito com a funcionalidade ligada à estética. Sempre pensando de que forma isso vai para o meu cliente, né? Propor projetos em que eu consiga trazer a estética, aquela harmonia, né? Quando a gente desenha claro. que é tão bacana, né? Quando tu busca, tá projetando e tu tá dando formato e vida, né? para aquele espaço cru, zero. Mas continua falando, eu vou pedir pra gente mostrar imagens de projetos seus para ficar mais claro o que tu estás comentando. Pode continuar contando, porque olha só, a gente está vendo agora uma área social integrada. Isso. E aí, esse nesse apartamento caso, tem uma proposta bem bacana, que é bem integrado com a área externa, que nas próximas imagens também aparece. Então, a funcionalidade também, eu acho que é super importante que o arquiteto tenha isso sempre em mente, né? Isso é uma adega, na verdade, de 500 garrafas, que está dentro do apartamento. Da La Cava, Flora Detânico, já vimos. Bem bacana. Então tem uma proposta que é justamente para um cliente que gosta de degustar, que gosta de curtir com os amigos, que eu acho que isso é uma coisa que hoje cada vez mais os clientes chegam e pedem tudo integrado, né? Que aquele espaço... Não se esconde mais, né? Não. As coisas não são escondidas, como muita parte gourmet, né? Isso, a parte gourmet. E não só isso, né? Mas toda a vida da pessoa está ali posta, né? Exatamente. Para todo mundo poder conviver, inclusive. Que é a integração, né? As pessoas hoje, elas querem receber nas suas casas, querem curtir esses espaços, filhos, amigos. Exatamente, né? E isso cada vez está mais presente, né? Exatamente. Enquanto fato, já imagina como é que vai ser o uso. Tu colocaste uma sanca ali, esse teto é rebaixado com gesso. Isso. Certo? Aí, na verdade, esse projeto, ele é diferenciado, eles têm piscinas, né? Em outras imagens aparece, são umas raias que tem 18 metros de comprimento por 2,50, mais ou menos. Aqui em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre. A gente tem outras imagens, vamos tentar ver se a gente consegue. Então, aquela parte rebaixada é a piscina. Então, aqui, olha só, chegamos nela. A parte rebaixada que a gente via lá. Exato. Então, tirei proveito dessa diferença e criei uma sanca, até para acomodar também o sistema de ar-condicionado. Claro, então, que isso ainda não dá para mostrar, né? Entre as poucas coisas que não se mostra, é o sistema de ar-condicionado, né? Olha só. E essa piscina tem que comprimento? 18 metros. 18 metros e é pastilha... Sim, são pastilhas. De vidro, que tipo? Sim, são pastilhas de vidro. Ela tem uma borda infinita, né? Então, tu percebe ali que tem... quem olha como se fosse... Nesse empreendimento tem uma área verde, mas é como se ela... né, caísse a água ali numa borda infinita. E tem dois tons de azul, é isso? Não, um só. Acho que é a sombra e a luz que dá essa diferença. Que louco, né? Parece que são dois tons. Né? Mas não, são o mesmo azul. E aquele piso lá, incrível. Aquele é um porcelanato. Ali fora a gente tem um deck, né? Que o deck ele sempre dá essa sensação mais quente, deixa a madeira mais... gostoso, né? Quando tu tem uma área externa, eu gosto de usar bastante. Tem uso de verde lá atrás, tem as espécies naturais, né? Aí tu pode criar muito, né? Porque tu tem, então, tem 108 metros o total com a área do deck e a piscina, então uma área externa. É bem grande, né? Eu tenho uma linha de projetos mais clean, eu gosto dessa coisa mais limpa. Eu acho que quando a gente projeta e inicia todo um trabalho para parecer realmente, né, o que a gente pensa e que a gente projeta, bota no papel, enfim. Então é uma linha mais contemporânea mesmo e mais clean de arquitetura. Certo, e essa porta escancara a vida, né? Isso aí é muito legal, porque tu tá, eu sempre digo, nesse projeto em especial, essa parte interna com a externa, né? Essa ligação que tu tem e ao mesmo tempo tu pode limitar
mas é um convite para ti ir para a área externa, né? E ao mesmo tempo tu tem tudo muito integrado e tudo muito setorizado também, porque tu acaba tendo a sala, o outro estar, a sala de jantar, enfim. Pois é, que recursos que tu usas para setorizar? Às vezes se usa o piso, às vezes os móveis, às vezes o teto. Neste caso, tu usasse como mobiliário para... Mobiliário, para setorizar. Tanto que a gente tem uma sala de estar... depois temos a outra sala. Isso aí é outro projeto. Vamos segurar um pouquinho só. Fica na foto anterior, gente. Outro dia a gente falava aqui que os móveis não têm mais fundos, né? Eles precisam ser feitos de uma maneira que possam ser olhados 360 graus, né? Porque são um bom recurso para essa setorização. Sofás, né? Principalmente o design, né? É trabalhado os tanto bufês, os aparadores, né? Exatamente, com certeza. Fica ótimo. E daí a pessoa também pode mexer, mudar, usar em outro lugar. É versátil, né? É versátil. Sim, porque tu fica muito livre, uma planta livre, né? Sim. Tu acaba conseguindo com que a pessoa quer trocar um tapete, quer trocar uma mesa, enfim, tu tem um livre espaço e versatilidade. Claro, como a vida é hoje, né? Uma hora que tem que dar uma mexida, né? Mas a gente tem um outro projeto teu maravilhoso para a gente comentar, que estava entrando a imagem, para a gente seguir nessas questões todas do eu viver contemporâneo. A gente está falando, na verdade, de estilo de vida, né? Mais do que um projeto arquitetônico. Olha só, isso aí é um spa, Esse é um dormitório, uma suíte de casal e tinha uma varanda fechada, né? Então eu propus que a gente colocasse as portas, né, de vidro, de recolher, enfim, que era a intenção do casal, do cliente, ter isso muito vivo com um jardim, que é um apartamento garden. Então, nesse apartamento, eles queriam ter a opção de poder abrir, integrar tudo isso com a parte externa. Nesse projeto em especial, a gente criou, então, essa jacuzzi, né? Esse espaço que está integrado ao quarto. Olha que interessante. Então, foi colocado, tem todo em nanoglass, tem um lustre ali, espelhos, né? Que está até refletindo. E isso foi integrado diretamente com o dormitório. Certo. Esse é o mesmo projeto, no mesmo projeto, local? Aí tem um pátio de 160 metros quadrados. Uau. Então, se tirou proveito bastante desse verde, desse espaço. O casal tem filhos pequenos, então era uma opção, assim, né? Já vinham de uma casa, não queriam morar em apartamento. Queriam aquela sensação de estar em casa. Exatamente, que tivesse fosse muito parecido com uma residência. E quando tu faz projeto para uma família que tem criança, tem toda uma questão de segurança, né? Que tem que prestar atenção. Tu não pode escolher o que tu acha conveniente só pela questão estética e funcional, mas também tem a questão da segurança. Os materiais, que é muito importante, né? O mobiliário não escorregar que a gente desenha. piso, o mobiliário sem quina. Exatamente. O que tu poderia enumerar para a gente, se tu tivesse cuidado nesse projeto, pensando nas crianças? A gente teve muito cuidado exatamente com as pontas, mesas, tudo que era mobiliário, nada se tinha exatamente 45 graus, era tudo, até uma especificação do próprio cliente em específico nesse projeto. Nós trabalhamos bastante, tem uma área que foi bem bacana, que desde o início do projeto foi discutido, que lá na frente, perto do espaço gourmet, esse casal específico queria uma brinquedoteca, mas que tinha que ser uma brinquedoteca que não fosse com cara de brinquedoteca, porque as crianças iam crescer. Então foi uma proposta bem discutida entre nós, o casal participava bastante desde o início e estava incluída na área social, né? Então a responsabilidade de ter uma brinquedoteca, pensei muito com cara de brinquedoteca, mas porque as crianças não iriam ficar longe deles, né? Quando eles tivessem convívio, muito bacana. Legal. Conseguimos, acho que chegar numa opção muito bacana, que foi um mobiliário
clean, que tinha lá os seus brinquedos e tá lá o espaço. Foi uma proposta um pouco diferente, assim. E também se trabalhou tudo, as bordas, as alturas, né? Ah, também. As alturas para que as crianças pudessem pegar os brinquedos, tivessem acesso, os materiais ali, o piso, o conforto térmico, tapetes, né? Então, tudo isso está dentro do que a gente tem que trabalhar. Falando em piso, tem alguns pisos que, ao serem, minimamente molhados, a pessoa desliza, né? Exatamente. Isso não é só outra criança, coisa. Qualquer pessoa. É outra coisa que a gente sempre tenta buscar, né, de informação para o cliente, de que tem muito banheiros, né, principalmente às vezes pessoas idosas, enfim, o tipo de material, né, que nós arquitetos temos que estar sempre recomendando. O que a gente poderia dizer para o nosso telespectador que está assistindo agora, a gente está quase encerrando, ao escolher um piso de banheiro, por exemplo, como é que eles têm que pedir? Porque às vezes não é uma grande reforma, ocorreu um problema, um vazamento, a pessoa precisa trocar o piso, já quer colocar um piso seguro, mais bonito, enfim. Rapidamente, assim, o que tu poderia recomendar? Sempre a gente procura o antiderrapante, né? Antiderrapante. Que é o próprio porcelanato, que tem, então, as suas... ele é um mais pouco poroso, mais áspero, né? Exatamente, em que tu não desliza, né? Não é o brilho, aquele... que tu tem que tu é escorregadio. Sim. Então, na verdade, o porcelanato antiderrapante é específico para isso. Tanto nas áreas externas também, onde que tu tem chuva, enfim, vai estar molhado, tu tem que trabalhar com esse tipo de porcelanato, com esse perfil. Que é um piso também adequado para lugares, né, públicos, né, que as pessoas vão transitar com, Exatamente. com criança, cachorro, pessoas de várias faixas etárias, né? Exatamente. Certo. E na questão da paleta de cores, só para enterrar, a gente está quase encerrando, na questão da paleta de cores, tu usaste tons neutros, suaves, tranquilos, isso de acordo também com o teu ímpeto de criar ambientes mais limpos? Sim, eu prefiro sempre trabalhar mais com as cores mais neutras, para que eu possa trabalhar um pouco mais de cor nos objetos e até em alguns mobiliários, né? Porque isso é mais versátil, né? É mais fácil tu trocar uma poltrona, trocar um quadro, trocar um objeto, mas com aquela sensação, eu gosto muito de usar cinza, eu sou apaixonada pelos cinzas claros, os cinzas escuros. Aqui do nosso cenário. Eu acho tranquilidade e realmente tu pode dar todo o toque sem deixar uma coisa sem graça. Sim. Com as cores em objetos e estofados. Claro, e cinza combina praticamente com qualquer cor, né? É uma cor muito Virou alta, um coringa, né? desde que entrou no mercado. Exatamente. Acho que não sai mais, que nem preto ou branco, enfim. Passa anos e anos e ele está sempre em alta, né? Tá certo. Muito obrigada, Rafaela Erdmann. Vamos dar teus contatos, vai aparecer aí na tela. E a gente vai a um intervalo comercial e voltamos com o Lucas Prates, se eu não estou enganada, com o seu ambiente na Casa Cor, Rio Grande do Sul, 2018. Até já! Olá, voltamos com arquitetura e design, sobre tudo que tem dentro e fora de casa. Muito bem, a gente quer ver agora uma mensagem que chegou pra gente pelo Facebook. A gente pode colocar ali, vai aparecer na tela, mensagem andando. Vocês sabem que podem interagir conosco pelo Face e pelo Twitter da RDC TV. Olha só, o Thiago Marques dizendo: Eleone, aguardamos sua visita no Habitare da Andréa Magalhães. Ah, são os ambientes da Casa Cor, Celebration da REC Arquitetura, Idélia na Casa Cor, Rio Grande do Sul 2018. Claro que eu vou em toda a Casa Cor. Você não tem ideia do que eu tenho andado por lá. E, falando em Casa Cor, não é? Cá está o arquiteto Lucas Prates, quase Prestes, que está com um ambiente externo, né, Lucas, na Casa Cor? Isso, é um paisagismo. Um paisagismo. Lucas, tu és de Novo Hamburgo? Isso. Conta tudo primeiro, como é que tu vieste parar em Porto Alegre? É a tua primeira Casa Cor? É a primeira Casa Cor. Eu tenho estúdio escritório? já há 7 anos, já, em Novo Hamburgo, mas eu atendo região metropolitana. É Lupa? Né? Lupa.
vem de Lucas Prates Arquitetura. Ah, ficou ótimo, Lupa. Como eu não queria trabalhar o nome, o meu nome, eu queria criar uma marca para mais pessoas se identificarem parte do estúdio, então eu criei o Lupa. Né? Certo. E há 7 anos já eu tenho estúdio. Eu tenho muitos clientes aqui em Porto Alegre, região metropolitana, né? Viamão também, litoral. Então, na verdade, o escritório é no Hamburgo, mas eu circulo por todo. Sim, um perímetro bem grande, né? Isso aí. Da Grande Porto Alegre até o litoral. Serra Tudo também. teu. Serra também. Nossa, mãe. Não, tudo não. Faz conta, deixa assim. Mas a gente quer mostrar teu espaço na Casa Cor, assim que der para colocar as imagens, para a gente ver essa proposta de uso externo, né? A gente mostrou alguma coisa da Rafa Erdmann com ambiente de estar ao ar livre, olha que bacana. Conta pra gente qual foi a tua ideia com esse espaço, qual é o tamanho, os materiais. Então, quando a gente fecha o contrato com a Casa Cor, a gente já tem pré-determinado o espaço, né? Ele já vem titulado pra gente. Então, eu recebi ele como o Pátio do Músico, né? Já era um título prévio, digamos assim. Em cima disso, eu criei um conceito, uma linguagem a trabalhar tentando transmitir meu trabalho. Então, eu titulei ele como Shuffle, o Pátio do Músico. Shuffle é o comando que a gente dá para a ordem aleatória das músicas, utilizado no Spotify ou até mesmo no som. Então, para dar essa ideia de versatilidade, de não ter um uso comum, um único uso. Então, quem for visitar vai conseguir visualizar melhor. A gente está explicando lá no local também. A planta baixa do espaço, ela partiu do símbolo do shuffle, que são 2 setas. Sim. Então, a gente, através dessas setas, desenhou a planta baixa, que então começou a criação dessas formas, né? No centro, a gente tem esse espelho d'água, que é um triângulo, né? E diversas atividades ocorrem ali pelo pátio. Então, a gente tem as mesas que dão um suporte ao café, que nós temos vinculado ao pátio, né? Então as pessoas podem ficar sentadas na mesa. Tem um uso exato, funcional não também. É só para apreciação, né? Não é só contemplação. Utilizar, exato. Então ali a gente tem um espaço com umas mesas onde a gente construiu 2 bancos revestidos em granito que eles são aquecidos. Então tu pode tá sentado ali e vai estar mais confortável. Gente, nesse bancos friozinho. aquecidos, adorei isso. A gente... E aqueles chafarizes com as luzes coloridas, aquilo é uma febre, tem todas as Casa Cor do Brasil. É um jato que é lançamento esse ano. Ele tem inclusive um LED que muda de cor. Vamos voltar um pouquinho para a foto anterior, por favor. E muda a cor do jato, inclusive, né? Tem pode um definir. RDG. Isso aí. E eu quis também trazer um pouco da essência do pátio, praça, natureza, sair um pouco daquela nossa identidade tradicional que a gente tem nas residências, né? Que é com piscina, deck, pergolados. Eu queria trazer um pouco da essência da natureza mesmo, né? Usos no meio do verde. Certo. Então a gente tem um espaço ali com as mesas, vai ter alguns bancos espalhados pelo jardim. Tu não tinha nada aí quando recebeste o espaço? Nada, tinha inclusive uma casa, piscina. Lucas, qual das 6 casas? É a casa 5. Eu sou o último espaço das 5. Tu és a casa ao lado da galeria, da Casa Galeria, do Chef's Table, do restaurante. Isso aí. Então, quando eu recebi o espaço, ele tinha inclusive uma piscina, como essas casas já não tinham mais moradores. Claro. Tinha uma piscina com entulhos dentro, estava destruída já não poderia nem reaproveitar ela. Então, a gente teve até que desconsiderar a sua existência, né? Tiveram que fechar a piscina. A gente enterrou ela, né, e trabalhou em cima. Ao mesmo tempo, também vale comentar que esse aquecimento dos bancos, a gente pegou uma autorização com a Casa Cor para colocar painel solar em toda a cobertura da Casa 5, então, o que vai dar energia para o nosso espaço, porque o aquecimento, o sistema de aquecimento elétrico, ele consome muita luz, né? Então, sempre que os meus clientes acabam investindo nisso, eu
dou essa dica, né? Pra Claro. gente, na sequência, investir em painel solar. Tu já tinha usado o banco aquecido em alguma casa, em algum projeto? Isso foi criação Onde é que saiu agora. sua ideia? Eu pensei que eu queria... Pensou nas mulheres. Obrigada. Eu queria sair um pouco do trivial ali, que a gente sempre acaba pedindo socorro pros pirulitos, aqueles, né, de aquecedor que tem geralmente em bar, na serra. Então eu não queria ter isso no espaço, mas ao mesmo tempo queria trazer um pouco de conforto térmico de alguma forma, né? Então eu falei com os meus parceiros São que... bancos de quê, Lucas? Na verdade, a gente construiu uma alvenaria, o banco, pegou o sistema de aquecimento de piso, é uma coisa bem simples, na verdade, de se executar. E colocou o sistema de aquecimento no banco, que a gente construiu, e revestiu com granito, para dar acabamento. Muito Olha. simples. E o sistema, a rede, no caso a rede elétrica, ela vem do painel solar, então Certo. a gente... E tu tens que falar para as pessoas, pode sentar, é granito, Exato, mas não exato. é frio. É uma surpresa boa que as pessoas têm, assim, todo mundo gosta. E assim o espaço, porque aqui a gente tem um clima muito maluco, né? É. Ou é muito quente, ou é muito frio, Exato. aí a pessoa pode usar Exatamente. também no E inverno. é legal porque nesses 2 dias de feira que teve já, de mostra, a gente teve um bom feedback, assim, as pessoas estão gostando Uma dessa ideia. surpresa positiva, O pessoal gostou da inovação. Bacana fazer um projeto que surpreende as pessoas, É, né? legal. A gente também fez uma cobertura retrátil, né? Então, também pensando nas variações do clima realmente, né? Onde a gente possa conectar as 2 casas, que o meu pátio ele interliga 2 casas, né? Sim. Então... Teu pátio fica pro lado do pátio do Tum ali? É, do lado, a gente lado é do vizinho. Tum. A questão é que tem o café da casa 5, daí tem meu pátio e tem uma outra casa menor, que é a caixinha de música, que é a da Paula. Da Paula Schwartz, que esteve aqui Isso. conosco. Isso, exatamente. O Fernando Tum também esteve. Então, daí sai do café e vai pra Paula. Essa ligação, eu coloquei uma cobertura retrátil, que daí permite, assim, que as pessoas transitem de uma maneira mais confortável, sem se molhar, né, se estiver chovendo. Né? Que amor, tu pensaste no teu espaço e no dos vizinhos também, na verdade. É que eu Houve acho uma que a arquitetura é integração. isso, né? É relacionar o teu projeto com o entorno. Eu vejo isso como uma boa arquitetura. Olha só. E quando tu faz projetos para os teus clientes fora da Casa Cor, tu tens que tipo de ímpeto de criar projetos mais limpos, internos, externos, com cor, sem cor? Como é que é o estilo do Lucas, assim? Olha, eu tenho um apego bem forte por preto, né? Eu acabo indo, em muitos dos meus projetos, indo para cores mais escuras, mas nada que um projeto bem feito de iluminação não resolva, né? Claro que vai ter clientes que a gente sabe que não dá para propor projetos mais assim tão escuros, né, e ousados. Sim. Mas sempre busco a arquitetura mais limpa, pura, volumes densos também que marquem bem, né, minha identidade enquanto arquiteto. A gente tem que também entender que, como tu fizeste o banco aquecido, o espaço que tu vais fazer, às vezes tem um problema, uma necessidade de solução, de insolação, alguma coisa aí, tu acaba tendo que mudar a tua ideia, né? Sim, sim. Mas daí ele, na verdade, ele não está sempre aquecido, né? Tu vai ajustar a temperatura de acordo... Sim, não, eu digo que como tu fizeste um banco específico para aquele sim, lugar, pra essa situação, tu pode ter que fazer por necessidade para Claro, outro claro. espaço interno. E Tem hoje que o abrir mão do aquecimento- teu maravilhoso preto para trazer um pouco de luz, sei lá, né? Tô exato. imaginando, assim. Exato, exato. Eu gosto de brincar um pouco com as cores também, né? Assim, umas pinceladas, assim, para dar uma quebrada no sóbrio. Mas vai depender do perfil do cliente, né? Teus clientes são mais jovens, mais famílias? Hoje em dia, o perfil do meu cliente está entre casais jovens e famílias jovens, digamos assim. Certo, certo. Mas eu não tenho assim um perfil traçado apenas para o escritório. Né? E tu faz mais interiores ou constrói também? Como é que é? Eu faço civil e já na hora que eu estou desenvolvendo o projeto civil com os clientes, a gente acaba contratando interiores junto. E eu também gerencio e administro as obras. Então, o cliente ele entra no escritório, eu vou atender ele, desenvolver o projeto,
Daí a gente vai para a obra, vou acompanhar toda a obra dele, vou coordenar as pessoas da obra. Passa na estrada, então. Exatamente. E depois, durante a obra, a gente vem a desenvolver já o projeto de interiores, que quando a obra está entregue, ela está já perfeitamente tudo pronto, conforme o projeto. Até o jardim, paisagismo. Exato. A gente teve ontem bastante gente dessa área de verde, paisagismo, a Sandra que trouxe esse arranjo para o estúdio, para o cenário, e que tudo compõe o teu projeto, né? E faz parte dele de uma maneira determinante, né? Tu tira uma coisa, parece que mudou tudo, né? Eu acho. E como é que tu lida com a questão assim de objetos, de arte, de tapete? Às vezes tu chegaste a começar o teu projeto por alguma obra de arte, pelas cores dela. O que já aconteceu de mais maluco assim? Pois então, eu parto muito assim da necessidade do cliente e daí das referências que eles me trazem, né? E do apego que eles têm por arquitetura, por arte, né? Ali no meu espaço da Casa Cor, inclusive nessa imagem, a gente vê uma tela que foi pintada especialmente para mostra, né? Certo. De um artista plástico amigo meu, que é o Tito Roland. Ele... Da onde ele é? Ele é aqui de Porto Alegre. E ele já trabalhou algumas vezes comigo, até se vocês rolarem assim no timeline do Instagram da gente, tem algumas fotos, alguns trabalhos específicos que ele fez, até no Instituto Sofia, que é em Voti, um espaço para coaching e tal. Então lá ele fez todo um trabalho de arte realmente na porta de entrada, sabe? A gente já desenvolveu o projeto pontuando alguns elementos que ele iria desenvolver essa arte com a essência do Instituto. Bacana. Então eu sempre que eu posso, eu acabo trazendo algum elemento assim para o cliente, porque falta, eu acho, muito dessa inserção, né? No dentro de casa da arte, do olhar também, porque a arquitetura ela não deixa de ser uma arte, né? Com certeza. Então, eu acho que pode ter essa soma e participação de mais de um profissional no mesmo projeto, né? Assim, o Lupa é teu, sozinho? E aí, quando tu precisa, tu te reúne com mais profissionais? Eu tenho a minha equipe dentro do estúdio, né? Daí as equipes que me atendem nas obras, e eu procuro fazer sempre chamar os meus parceiros, digamos assim, né? Que são pessoas que eu confio no trabalho, que eu acho que podem sempre somar. Sim, porque, por exemplo, tu mora em Novo Hamburgo, tem projeto em Viamão, aí não sei se não precisa ter alguém lá, né? Que te dê um apoio local. Na verdade, assim, Novo Hamburgo com a região metropolitana basta, sabe? Eu não fico dependente de estar ali o tempo todo, né? Eu consigo administrar bem com as equipes em si, né? Agora, que nem Litoral, por exemplo, que eu tenho alguns projetos em Torres, num condomínio lá, então lá eu apenas, já em contrato com o cliente, eu faço um outro tipo de serviço, que é mais uma fiscalização, né? Certo. E lá eles contratam E tu estás falando de praia, né? A tua preocupação com o conforto térmico na Casa Cor. Na praia, por exemplo, tu coloca piso de fácil manutenção e coloca o quê? Um tapete de algodão para a pessoa pisar. Como é que tu lida com... Difícil, né? Praia geralmente tem que ser bem mais prático, né? Tem que ser fácil de limpar, né? Exato. Nessa última casa que a gente está terminando lá, o cliente optou por botar aquecimento nos banheiros, porque daí facilita o uso durante o ano todo, né? Essa época úmida, assim, sim, né? E toda a casa a gente trabalhou com porcelanato, assim, que facilita a limpeza, né? Então, certo. E eles têm crianças também, então acaba que vai estar cheio de areia o tempo todo, né? Ai, muito bom. A gente quer dar teus contatos, se alguém quiser falar contigo. Vai aparecer ali na tela, mas tu pode ir falando, que deve ter mais do que nós vamos mostrar. Ali tem telefone. Eu deixei direto ali o Instagram, né? Tanto o Instagram quanto o Facebook, é esse contato ali. Certo. @sejalupa, através do site sejalupa.arc.br. Tem o contato ali também do estúdio. Vou dizer para vocês que o Instagram hoje conecta muitas pessoas, né? É verdade. A gente faz muita story ali do dia a dia das obras. Certo. Agora, inclusive, na Casa Cor. Certo. A gente vai participar também da Mostra Elite Design, na beira do Guaíba ali. Então, mais adiante, em setembro, mudou a data, né? Começa dia 13 de setembro. 13 de setembro. Gente, nós vamos convidar todo mundo, então, para visitar a Casa Cor, visitar
o teu espaço, os demais espaços. A gente agradece muito a tua presença aqui, obrigado, Novo Hamburgo, não é? E a gente vai se despedir agora e vou falar que amanhã, que é um dia muito especial para mim, não vou contar por quê, teremos as arquitetas Luana e Carla Fernandes, do Arquitetando Ideias, a Lisiane Scardoelli e a Jaqueline Crocoli, que viria de Gramado hoje, vem amanhã falar conosco, e a Elade de Oliveira Lorenzoni. Beijo, até amanhã. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.